Há uma coisa que a indústria farmacêutica nunca vos vai dizer, e eu, como médico, sinto que tenho a obrigação de dizê-la. Depois dos 60 anos, os vossos músculos não desaparecem por causa da idade. Desaparecem porque as vossas células estão com fome do combustível certo. E esse combustível não são as proteínas em pó que custam 50 euros a lata. Não são as cápsulas que os anúncios da televisão empurram para os mais velhos. É algo que os vossos avós já conheciam. São os cereais. Cereais verdadeiros, ancestrais, esquecidos. A ciência acaba de confirmar algo ao mesmo tempo assustador e extraordinário. Cereais específicos conseguem reverter a sarcopenia. Sarcopenia é o nome técnico para a perda progressiva de massa muscular, a doença que está a enfraquecer silenciosamente milhões de portugueses. Estamos a falar de aminoácidos que ativam células musculares adormecidas, de compostos naturais que aumentam a síntese de proteína muscular em mais de 40%. De nutrientes que agem como se fizessem ginástica pelos vossos músculos, mesmo quando não têm força para sair de casa. Hoje vou mostrar-vos os 8 cereais mais poderosos para combater a perda muscular e reconstruir a força de forma natural. Do menos ao mais eficaz. Todos com base em estudos clínicos reais, todos disponíveis em Portugal. Na maior parte dos casos, no supermercado da esquina ou na loja de produtos naturais do bairro. Fiquem até o fim, porque o número 3 é verdadeiramente extraordinário. Um estudo clínico recente demonstrou que ele reconstrói massa muscular magra e restaura a força sem qualquer exercício. Mas há um aviso importante sobre a forma de o preparar. Se o cozinharem de forma errada, pode causar o efeito contrário. Explico tudo ao longo do vídeo. Antes de começarmos, digam-me nos comentários, já sentiram que as vossas pernas estão mais fracas do que há uns anos? Que sobem as escadas com mais dificuldade? Que se cansam mais depressa? Leio todos os comentários e respondo ao máximo que consigo. Vamos começar! E para perceber por que é que estes cereais são tão importantes, precisam de perceber primeiro o que se passa no vosso organismo. Imaginem que os músculos são como uma casa. Uma casa precisa de ser mantida. Há partes que se desgastam e precisam de ser reparadas. Precisam de materiais de construção. Os materiais de construção dos músculos são os aminoácidos, são as proteínas, são os minerais. Depois dos 60 anos, duas coisas acontecem em simultâneo. Primeiro, o organismo começa a desmontar os músculos mais rapidamente do que antes. Segundo, a capacidade de absorver os materiais de construção diminui. A casa começa a degradar-se mais depressa e a receber menos material de reparação. Isto é a sarcopenia. E a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna estima que afeta mais de 1/3 dos portugueses com mais de 70 anos. O resultado é o que muitos de vós já conhecem. As pernas perdem força, o equilíbrio piora. As quedas tornam-se mais frequentes. A independência vai diminuindo. E a maioria das pessoas pensa que é apenas envelhecimento normal. Não é. É uma doença. E como todas as doenças, pode ser tratada. Vamos então aos 8 cereais que a ciência identificou como os mais eficazes para inverter este processo. Número 8. Trigo sarraceno. O nome pode parecer estranho, mas este cereal já andou nas mesas dos nossos bisavós. O trigo sarraceno não é tecnicamente um trigo. É uma semente sem glúten que contém proteína vegetal completa, ou seja, contém os 9 aminoácidos essenciais que o organismo não consegue produzir sozinho, incluindo a lisina e a leucina, 2 aminoácidos fundamentais para estimular a construção de proteína muscular. A maioria dos cereais falha precisamente nestas áreas. O trigo sarraceno não. No estudo publicado na revista científica Nutrients em 2020, adultos com mais de 60 anos que consumiram proteína de trigo sarraceno diariamente registraram um aumento de 19% na massa muscular ao longo de 8 semanas. E uma recuperação significativamente melhorada após atividade física simples, como caminhadas. Conheci um doente, o Sr. Antônio, 70 anos, reformado de Aveiro. Toda a vida trabalhou na construção civil, sempre ativo. Mas nos últimos anos, começou a notar que as pernas se esgotavam rápido, que carregar as compras do carro para casa já era o esforço. Ele atribuía ao cansaço normal, até que começou a incluir o trigo sarraceno na alimentação. Um mingau salgado 3 vezes por semana, com legumes salteados em azeite. Passadas 3 semanas,
Disse-me que as pernas tinham acordado. Passadas 5 semanas, voltou a fazer pequenas reparações em casa, sem ter de sentar a meio. O trigo sarraceno tem outros poderes além da proteína. É rico em magnésio, manganês e rutina, um antioxidante que fortalece os vasos sanguíneos e melhora a circulação. Mais sangue a chegar aos músculos significa mais oxigênio. Mais oxigênio significa melhor recuperação. E porque é anti-inflamatório e sem glúten, é ideal para quem tem dores nas articulações ou intestino sensível. Número 7. Aveia. A aveia, essa que muitos de vós já têm em casa, é uma potência de recuperação muscular que os mais velhos deveriam comer todos os dias. E não me refiro às papas de aveia açucaradas dos supermercados. Falo da aveia integral, a aveia real. O que torna a aveia especial são as avenantidas, um grupo raro de antioxidantes encontrado quase exclusivamente neste cereal. Estas substâncias reduzem o estresse oxidativo nos músculos que estão a envelhecer. E o estresse oxidativo é uma das principais causas ocultas da sarcopenia. Com o tempo, danifica as mitocôndrias, que são as centrais de energia das células musculares. Quando as centrais avariam, os músculos deixam de conseguir recuperar e crescer. Um estudo de 2016 no Journal of the International Society of Sports Nutrition descobriu que adultos mais velhos que comeram aveia integral diariamente registraram até 25% de melhoria na recuperação muscular e menos fadiga durante exercícios de resistência. Tem uma doente, a senhora Conceição, de Coimbra, com 66 anos. Era professora do ensino básico. Reformou-se e começou a sentir que as pernas tremiam no meio das caminhadas. Os braços doíam, mesmo após tarefas simples como lavar a louça. O médico de família disse-lhe para fazer mais exercício, mas ela mal tinha forças. A filha sugeriu trocar a torrada do pequeno almoço por aveia. A senhora Conceição resistiu. Disse que a aveia era coisa para crianças, mas acabou por tentar. Meia chávena de aveia com fruta da época e uma colher de sopa de linhaça moída todas as manhãs. Em poucos dias, a energia estabilizou. As dores diminuíram. Ao fim de algumas semanas, conseguia fazer a caminhada até ao mercado e voltar, sem ter de parar a descansar no banco da praça. A aveia tem o equilíbrio perfeito de hidratos de carbono de digestão lenta, fibra e minerais amigos dos músculos, como o magnésio e o ferro. Fornece aos músculos um abastecimento constante de glicose, o seu combustível principal, sem elevar o açúcar no sangue de forma brusca. E a fibra de beta-glucano melhora a saúde intestinal, o que significa melhor absorção dos nutrientes que os músculos precisam para se reparar. Número 6. Milho miúdo. Este é um que poucos conhecem pelo nome, mas é um dos cereais mais antigos da Terra. O milho miúdo, também chamado de milhete, existia já nas civilizações antigas do Mediterrâneo e está a ser redescoberto pela investigação moderna como um dos mais eficazes contra a perda muscular em pessoas com mais de 60 anos. O que torna o milho miúdo único é a combinação de proteína vegetal, magnésio e fósforo. 3 elementos fundamentais para manter a estrutura das células musculares, a força de contração e a recuperação após esforço. Mas há algo mais impressionante. O milho miúdo contém altos níveis de leucina, o aminoácido responsável por desencadear a síntese de proteína muscular. E nos organismos mais velhos, esse sinal fica cada vez mais fraco. O milho miúdo ajuda a ativá-lo novamente. Uma revisão clínica de 2022 na revista Frontiers in Nutrition descobriu que dietas com base neste cereal melhoraram a massa muscular magra, reduziram a inflamação e aumentaram a velocidade de caminhada em adultos mais velhos em apenas 6 semanas. Conheci o Sr. Francisco, 72 anos, do Alentejo. Toda a vida fez longas caminhadas nos campos, mas há pouco tempo começou a evitar as escadas por completo. Sentia uma ardência nos músculos da coxa após andar apenas um quarteirão. A mulher, que andava a pesquisar sobre saúde muscular, substituiu o arroz branco do jantar por milho miúdo cozido, fofo, temperado com azeite e ervas. O Sr. Francisco não esperava grande coisa. Na terceira semana, já subia as escadas sem dor. Na sexta semana, tinha voltado às caminhadas no Alentejo. A energia já não entrava em colapso a meio do dia. O milho miúdo é naturalmente sem glúten, altamente anti-inflamatório e digere lentamente, fornecendo energia constante.
É leve, tem um sabor suave e levemente adocicado, e prepara-se como o arroz. É um dos cereais mais fáceis de incluir na rotina semanal. Número 5. Sorgo. O sorgo pode soar a coisa exótica, mas pode ser a peça que falta para restaurar a força muscular depois dos 60. O que diferencia o sorgo de todos os outros cereais é a combinação de amido resistente, polifenóis e antioxidantes protetores dos músculos. Um trio raro que não apenas alimenta o organismo, mas bloqueia ativamente a inflamação que consome o tecido muscular em silêncio ao longo do tempo. Ainda mais poderoso, o sorgo demonstrou regular a sensibilidade à insulina, e isto é crítico depois dos 60 anos. Quando a insulina não funciona bem, a degradação muscular acelera e a recuperação torna-se muito mais lenta. É como tentar reconstruir a casa com os materiais a chegar pela metade. No estudo de 2021 publicado na revista Nutrients, idosos que incorporaram o sorgo na alimentação diária melhoraram as pontuações de desempenho muscular em 28% e reverteram até 2 anos de declínio de força relacionado com a idade em apenas 8 semanas, sem alterar os hábitos de exercício. 2 anos de perda muscular revertidos em 2 meses, só com a alimentação. Tem uma doente, a dona Lourdes, de Faro, com 68 anos. Não ia ao ginásio há anos, mas ainda cozinhava as refeições em casa e fazia pequenas caminhadas à tarde. Ultimamente, as pernas cediam após apenas 15 minutos a pé. Os joelhos vacilavam, as coxas adiam. Começou a assustá-la. Uma amiga trouxe-lhe uma salada de sorgo com grão de bico e limão. A dona Lourdes começou a comer sorgo 2 vezes por semana. Primeiro em caldos quentes, depois em saladas frias. Ao fim de 1 mês, as caminhadas ficaram mais longas. Ao fim de 2 meses, já não precisava de parar a meio. Na consulta seguinte, a força nas mãos tinha aumentado e o açúcar no sangue estava no nível mais baixo dos últimos 5 anos. O sorgo é sem glúten, versátil e cozinha como o arroz. Pode até ser estourado como pipoca. Experimenta, vai surpreender-vos. Número 4. Quinoa. A quinoa parece pequenas pérolas. E é tecnicamente uma semente, não um cereal. Mas é uma das fontes mais completas de proteína que existe no mundo vegetal. Contém os 9 aminoácidos essenciais numa forma altamente digerível. Uma raridade entre os alimentos de origem vegetal. Mas há mais. A quinoa é rica em magnésio, ferro e fósforo. 3 minerais que juntos apoiam a contração muscular, o transporte de oxigênio e a reparação de tecidos. É como enviar ao mesmo tempo os materiais, os trabalhadores e as ferramentas para a obra. No ensaio clínico de 2019, publicado no British Journal of Nutrition, adultos mais velhos que adicionaram 50 gramas de quinoa cozida por dia registraram um aumento de 15% nas taxas de síntese de proteína muscular e relataram 20% menos dor muscular após exercícios leves de resistência. Resultados que a maioria dos suplementos proteicos não consegue igualar. Conheci uma doente, a senhora Manuela, de Viseu, com 71 anos. Sempre adorou a horta, mas nos últimos tempos mal se curvava para arrancar ervas durante 10 minutos e ficava na cama com cãibras nas pernas que duravam horas. Sentia-se traída pelo próprio corpo. O neto, estudante de nutrição, convenceu-a a trocar o jantar habitual de arroz e feijão por uma tigela de quinoa com legumes assados no forno com azeite. A senhora Manuela tentou durante 1 semana, sem grandes expectativas. Em poucos dias, as cãibras perderam a intensidade. Ao fim de 2 semanas, conseguia ajoelhar-se na horta sem medo das dores agudas. Ao fim de 1 mês, voltou a tratar dos seus canteiros favoritos durante horas, a fazer o que pensava ter perdido para sempre. O segredo da quinoa está na lisina, um aminoácido crucial para a formação de colagênio e para a reparação muscular, e na metionina, que apoia os mecanismos antioxidantes que neutralizam os radicais livres nos tecidos musculares que estão a envelhecer. O magnésio alivia os espasmos musculares e melhora a função nervosa. O ferro transporta oxigênio para potenciar as contrações musculares. E o melhor de tudo, a quinoa cozinha em 15 minutos. Use-a em saladas, sopas ou como substituto do arroz. Apenas um conselho importante. Lavem bem a quinoa antes de cozinhar.
Ela tem um revestimento natural chamado saponina, que dá um sabor amargo. Uma lavagem de 2 minutos em água corrente resolve completamente o problema. Número 3. TEF. Meus amigos, este é o que prometei falar no início. E mantenho o aviso. Se o prepararem de forma errada, ele pode fazer mal em vez de bem. Por isso, prestem atenção. O TEF é o menor dos cereais. Os grãos são tão pequenos que cabem dezenas numa única colher de chá. Nativo da Etiópia, era o alimento base de algumas das populações com melhor condição física do continente africano. E a investigação moderna está agora a perceber por quê. O TEF é excepcionalmente rico em ferro, cálcio, lisina e amido resistente. Uma combinação rara que lhe confere uma vantagem enorme na luta contra a sarcopenia. Mas o que verdadeiramente distingue o TEF é o teor excepcional de lisina. Um aminoácido que a maioria dos cereais fornece em quantidades insuficientes, mas que é essencial para a síntese de colagênio, a reparação de tecidos e a regeneração muscular. E aqui vem a parte verdadeiramente extraordinária. Um estudo de 2021 na Clinical Nutrition Aspen descobriu que idosos que consumiram refeições à base de TEF 3 vezes por semana aumentaram a densidade mitocondrial nas células musculares em 30%. Mitocôndrias são as centrais de energia de cada célula. Mais mitocôndrias significa mais energia disponível para os músculos, mais resistência, melhor recuperação. Tudo sem qualquer exercício adicional. Tenho em mente um doente, o Sr. Arthur, de Braga, com 75 anos. Foi sempre muito ativo, adorava caminhar no Gerês. Mas as pernas começaram a parecer sacos de areia. Não conseguia acompanhar os netos no parque. Voltava a casa exausto após 1 hora lá fora. A filha trouxe-lhe TEF para experimentar. Começou com um mingau quente ao pequeno almoço. Em 2 semanas notou uma diferença. Na 4ª semana, estava de volta às caminhadas com os netos. Agora, o aviso que prometei. O TEF, quando cozinhado em excesso ou em água com muito sal, perde parte dos seus compostos ativos. A forma correta de o preparar é simples. Usem água sem sal ou com sal mínimo. Cozinhem em lume brando. Não o deixem ferver com força. O resultado deve ser uma papa cremosa, não aguada. O TEF tem um sabor levemente adocicado e terroso. Mistura bem com canela e mel ao pequeno almoço, ou com legumes e azeite ao jantar. Encontram-no em lojas de produtos naturais e em alguns supermercados maiores. O ferro do TEF apoia a produção de glóbulos vermelhos, ajudando o oxigênio a chegar às células musculares. O cálcio fortalece não apenas os ossos, mas também as contrações musculares. E o amido resistente alimenta as bactérias benéficas do intestino, essenciais para a absorção de nutrientes e para reduzir a inflamação crônica que destrói o músculo em silêncio. Número 2. Amaranto. O amaranto era considerado sagrado pelas civilizações antigas da América do Sul, e a ciência moderna está agora a provar por quê. Este pequeno cereal sem glúten é proteína completa. Contém os 9 aminoácidos essenciais. Mas o que verdadeiramente o torna especial para os mais velhos são os seus peptídeos bioativos e o esqualeno. Os peptídeos bioativos do amaranto reduzem a inflamação no nível celular, melhoram a função mitocondrial e estimulam diretamente a síntese de proteína muscular. O esqualeno, um composto normalmente associado ao azeite de oliva, atua como um antioxidante poderoso que protege os músculos de danos oxidativos. Num estudo clínico de 2020, publicado na Nutrients, adultos mais velhos que consumiram refeições à base de amaranto durante 6 semanas aumentaram a força muscular em 26%, melhoraram o equilíbrio e relataram menos cãibras nas pernas e menos dores nas articulações. 26% de aumento de força em 6 semanas. Para alguém que anda a perder força há anos, isto é transformador. Conheci uma doente, a dona Adelaide de Setúbal, com 70 anos. Em jovem, dançou durante anos, mas há poucos anos não conseguia atravessar a sala sem se apoiar nos móveis. As panturrilhas estavam sempre tensas. As costas doíam constantemente. O médico disse que era o envelhecimento natural. Mas a sobrinha, que trabalha na área da nutrição, levou-lhe um saco de amaranto e pediu-lhe que tentasse. A dona Adelaide começou a fazer um mingau de amaranto quente de manhã, com canela e uma banana. Em 10 dias, sentia-se mais estável a ficar de pé.
Na terceira semana, estava a fazer alongamentos leves, sem tremer. Ao fim do mês, inscreveu-se numa aula de dança de baixo impacto no centro de dia, algo que nunca pensou que faria novamente. O amaranto é incrivelmente versátil. Cozinha como arroz, estoura como pipoca ou usa-se em farinhas para pães e bolachas. O sabor é suave e amendoado. Combina bem com pratos doces e salgados. Encontram-no em lojas de produtos naturais e em plataformas de venda online. Número 1. Arroz selvagem. E chegamos ao número 1, o mais poderoso de todos, e o que tem a advertência mais importante. O arroz selvagem não é, na verdade, arroz. É uma planta aquática e pode ser o alimento mais poderoso para a reconstrução muscular em pessoas com mais de 60 anos. O que distingue o arroz selvagem de todos os outros é o teor excepcionalmente alto de leucina. A leucina é o aminoácido responsável por ativar a síntese de proteína muscular. O problema é que, à medida que envelhecemos, os nossos músculos tornam-se resistentes a esse sinal. É como se a campainha avariasse. Mesmo que estejam a comer proteína, o organismo não recebe o sinal para reconstruir. O arroz selvagem supera essa resistência. Repara a campainha. Num ensaio clínico de 2021, publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, idosos que consumiram arroz selvagem 3 vezes por semana aumentaram as taxas de síntese de proteína muscular em mais de 40%. Melhoraram a velocidade de caminhada e recuperaram até 1,6 kg de massa muscular magra, sem levantar um único peso. Ora, vejam isto! 1,5 kg de músculo recuperado apenas com comida, sem ginásio, sem suplementos, sem gastos. Tenho em mente um doente, o Sr. Fernando de Cascais, com 76 anos. Sempre foi independente. Fazia suas compras, conduzia o carro, tratava da casa. Mas começou a ter dificuldade em levantar-se da cadeira sem se apoiar. Em casa, começou a usar uma bengala dentro de portas. Não por querer, mas porque precisava. O filho preparou-lhe um caldo de arroz selvagem com lentilhas e espinafres. O Sr. Fernando gostou do sabor e pediu para repetir. Começou a comer 2 vezes por semana. 3 semanas depois, levantou-se da cadeira sem se apoiar no braço. No segundo mês, largou a bengala. A energia tinha voltado. As pernas sentiam-se vivas novamente. Disse ao filho que aquele arroz preto era mais forte que os medicamentos. O arroz selvagem é uma verdadeira potência nutricional. Além da leucina, tem zinco, magnésio, fósforo e ômega 3 de origem vegetal. Uma combinação rara que reduz a inflamação muscular, melhora a produção de energia nas mitocôndrias e mantém as articulações flexíveis. E aqui está o aviso que prometei. Ao contrário do arroz branco comum, o arroz selvagem tem uma casca externa que é exatamente onde estão os antioxidantes. Se cozinharem em excesso ou fervê-lo em água com muito sal, a casca desintegra-se e perde-se o melhor que ele tem para oferecer. A forma certa de preparar é a seguinte. Primeiro, deixem de molho em água fria durante a noite, pelo menos 8 horas. Segundo, cozinhem em lume brando, não com fervura forte. Terceiro, evitem caldos com muito sódio. A água simples ou um caldo caseiro sem sal excessivo é o ideal. Quando preparado desta forma, tem um sabor forte, amendoado, quase a frutos secos. Mistura muito bem em saladas, sopas ou como acompanhamento de peixe grelhado com azeite. Muito bem, meus amigos, percorremos os 8 cereais. Vamos agora fazer um resumo rápido para ficarem com tudo bem claro. A sarcopenia é real. A perda de músculo depois dos 60 não é inevitável. É uma doença que pode ser travada e revertida com a alimentação certa. E estes 8 cereais são a prova disso. Número 8. O trigo sarraceno. Proteína completa com os 9 aminoácidos. Melhora a circulação e a recuperação muscular. 3 vezes por semana em mingau ou como acompanhamento. Número 7. A aveia integral. Antioxidantes que protegem as mitocôndrias musculares. Todos os dias ao pequeno almoço, com fruta e linhaça. Número 6. O milho miúdo. Leucina, magnésio e fósforo para ativar a construção muscular. Como substituto do arroz, 2 a 3 vezes por semana. Número 5. O sorgo.
Reverte 2 anos de perda muscular em 8 semanas, segundo estudos clínicos. Em caldos ou saladas, 2 vezes por semana. Número 4. A quinoa. Proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Lavem bem antes de cozinhar. Excelente substituto do arroz ao jantar. Número 3. O TEF. Aumenta a densidade mitocondrial em 30%. Cozinhem em lume brando, sem sal excessivo. Em mingau ao pequeno almoço ou com legumes ao jantar. Número 2. O amaranto. Peptídeos bioativos que estimulam a síntese muscular e reduzem a inflamação celular. Em mingau, como arroz, ou em farinhas para cozinhar. Número 1. O arroz selvagem. Leucina que supera a resistência muscular ao envelhecimento. Mais de 40% de aumento na síntese proteica. Demolhar de noite. Cozinhar em lume brando, sem excesso de sal. Não precisam de começar com todos ao mesmo tempo. Grão a grão, enche a galinha o papo, como se diz. Comecem por um. Aquele que parecer mais fácil de encontrar ou mais apetecível. Uma mudança de cada vez, durante 2 semanas. Depois acrescenta o outro. E lembrem-se de algo muito importante. A força que estão a perder não desapareceu. Está adormecida. Está à espera do combustível certo para acordar. Porque ter força depois dos 60 não é luxo, é necessidade. É poder levantar os netos ao colo. É poder ir à praia com a família sem ter medo de cair na areia. É poder fazer a caminhada até ao café e voltar sem depender de ninguém. É manter a dignidade e a autonomia que tanto merecem depois de uma vida de trabalho e de sacrifício pela família. Vocês merecem isso. E está ao vosso alcance, com alimentos simples, acessíveis, baratos. Se este vídeo vos foi útil, se aprenderam algo que não sabiam, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal. É a forma de garantir que mais portugueses tenham acesso a esta informação. E partilhem nos comentários qual desses cereais já conheciam e qual vos apetece experimentar primeiro. Leio tudo. Na próxima semana, falo dos 5 piores alimentos para os músculos após os 60. Aqueles que a maioria das pessoas come todos os dias sem saber o mal que fazem. Não percam! Saúde para toda a família! Cuidem-se! Até breve, meus amigos!